A importância do úberi na produtividade e na saúde do seu rebanho leiteiro com o Dr. Zoopet, a partir de agora. Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Dentro da avaliação linear, o sistema mamário recebe atenção especial por ser o motor da produção. Segundo o Dr. Zoopet, professor Guilherme Carvalho, em suas diretrizes de zootecnia, a profundidade do úberi é um dos pontos críticos. O ideal é que o piso do úberi esteja acima da linha do jarrete, garantindo que a vaca consiga se locomover sem ferir a glândula mamária. Além disso, a força do ligamento superior central é o que determina a sustentação do úberi ao longo das lactações. Um ligamento fraco resulta em úberes quebrados, dificultando a ordenha e aumentando o risco de mastite. Outro aspecto vital na seleção é a inserção do úberi anterior e a colocação dos tetos. Tetos bem centralizados e com comprimento adequado não apenas facilitam o acoplamento das teteiras, mas otimizam a velocidade da ordenha. Ao selecionar animais com conformação superior nesses quesitos, você, produtor rural, reduz os gastos com tratamentos veterinários e descarte precoce, garantindo que a genética de alta produção seja expressa em sua totalidade. No Momento Zootecnia, Dr. Zoopet explica sobre o úberi e quais as características que devem ser avaliadas na seleção do rebanho leiteiro. Olá, meu povo, olá, minha gente, povo trabalhador que faz desse Brasil um país gigante na produção agropecuária. O Momento Zootecnia de hoje vai falar sobre o úberi, quais as características que devem ser avaliadas na seleção do rebanho leiteiro. O que é preciso para que seja formado um plantel não só com alta capacidade leiteira, mas que tenha uma estrutura corporal capaz de suportar e manter essa produtividade ao longo de várias lactações. A avaliação através da morfologia dos animais tem por objetivo fazer essa seleção para que os animais permaneçam no rebanho durante muito tempo de produção e assim sejam diluídos os custos de produção. Como usar essa avaliação morfológica a nosso favor? A avaliação deve ser individual, ou seja, cada animal ele é identificado, as suas qualidades e as suas deficiências. Com isso, pode-se utilizar essas informações para direcionar cruzamentos, utilizar essas informações para se fazer descartes ou repor animais. No caso de reposições, pode-se escolher animais com uma morfologia mais adequada para longevidade e assim garantir que esse animal suporte mais lactações. No caso de descarte, animais que na primeira lactação já têm o úberi frouxo, baixo, com ligamentos fracos, pode-se levar esse animal para o descarte. Deve-se utilizar a avaliação visual junto com a produção leiteira deste animal, no caso de vacas, como pontos a serem avaliados na hora de se escolher um animal para o descarte. As principais causas de descarte de animais de rebanhos leiteiros são o úberi e as pernas. E por que as pernas? Porque as pernas elas são importantes tanto no suporte do animal quanto também na separação para o encaixe do úberi. No caso do úberi, quais são as características a serem avaliadas? A primeira coisa a ser observada quando se fala de vacas e novilhas do ponto de vista da longevidade, novilhas com úberes extremamente volumosos, sem ligamentos fortes, já são candidatas a não permanecerem por muito tempo na produção leiteira. As características avaliadas nesse caso são: 1. Úbere anterior aderido à parede abdominal. Se ele não é bem aderido, então já fique de olho nesse animal. Úbere alto e de boa largura. É um ponto que você tem que observar. A altura do úbere posterior à medida pela distância da vulva,
até o início da parte do úbere que produz leite. Nesse caso, quanto menor essa distância, melhor. Quando se mede essa largura nesta região, podemos associar a altura, chegar à capacidade do úbere. Assim, o ideal é que o úbere seja alto e largo. Outra medida é a profundidade rasa. A profundidade mede a distância entre a base do úbere e os jarretes. Isso é uma medida aceitável. Ao longo das últimas décadas, a seleção para a conformação do sistema mamário tem sido fundamental para suportar os aumentos de produção nas principais raças leiteiras. Com o avanço do melhoramento genético, não se busca apenas o volume de leite, mas a integridade anatômica capaz de sustentar esse peso. O úbere funcional deve apresentar ligamentos fortes e uma inserção firme, características que evitam o balanço excessivo e o contato com sujeiras, o que reduz drasticamente a incidência de mastite clínica e subclínica. A seleção moderna foca em características como a largura e a altura do úbere posterior, que permitem maior espaço para o tecido secretor e a profundidade adequada que previne o desgaste físico da vaca. Além de melhorar a higiene e a saúde da glândula, essas correções morfológicas facilitam o manejo na ordenha mecânica, otimizando o tempo de retirada do leite e aumentando a vida útil do animal no plantel. Em suma, selecionar para sistema mamário é investir na sustentabilidade econômica da fazenda, transformando o potencial genético em longevidade produtiva, conforme as informações da Embrapa Gado de Leite. Dr. Zoppetti explica outras características que devem ser observadas para essa seleção de animais com o úbere alto. O ideal é que o úbere seja raso, ou seja, o mais alto possível em relação ao chão. Isso, claro, vai evitar traumatismo, contatos com superfícies que possam machucar as tetas e, consequentemente, causar inflamação. Vale ressaltar que conforme o animal vai tendo mais lactações, a profundidade do úbere vai ficando mais flexível. No caso de novilha, por exemplo, o úbere já bem raso e bem distante dos jarretes, no caso, isso já é uma problemática. Quarto ponto, ligamento anterior forte. O ligamento anterior é responsável pela aderência dos quartos anteriores à parede abdominal, E tem uma extrema importância na longevidade do animal. Quanto mais forte e aderido, melhor. O úbere muito solto movimentam-se muito e tem mais riscos de sofrerem traumatismos e acabam ficando mais próximos do chão. Uma maneira de avaliar e observar a passagem extremamente suave do úbere anterior para a parede abdominal. Então, observe bastante esse ligamento. O quinto ponto é o ligamento central forte. O ligamento central é o ligamento que se enxerga visto por trás, entre os dois quartos posteriores. Ele é que vai fazer o retorno, a volta e o firmamento do úbere da vaca, tá? O ideal é que ele seja bastante forte. Isto é avaliado quando se vê o vinco formado nesse ligamento, tá? Outra maneira de se observar isso é avaliar o V invertido quando os quartos do úbere em sua base. Isso mostra que um ligamento central forte e bem evidenciado, o que lhe confere uma boa sustentação. O úbere se movimenta facilmente, o que não é uma boa característica, Não é desejável. Além disso, esse animal acima, no caso, que eu acabei de falar,
possui uma profundidade de úbere evidenciada. O ideal é que o úbere esteja sempre acima dos jarretes, o que não ocorre com um animal que tem esse ligamento muito frouxo, o que o úbere vai ficar abaixo do jarrete, tá bom? Bom, você observando esses detalhes, ficando atento a esses ligamentos que sustentam o úbere, você vai poder fazer uma boa seleção das suas novilhas e das suas vacas. Assim você vai poder fazer uma boa reposição e um bom descarte dos seus animais. Não só olhando a produção das suas vacas e das suas novilhas. É como eu sempre digo, não crie problemas, crie animais, consulte um zootecnista ou faça zootecnia na faculdade UPES, a faculdade nota 5, nota máxima no MEC. E eu, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zopet, estou sempre aqui à sua disposição e até o próximo Momento Zootecnia. Um abraço, meu amigo Francis de Oliveira, e a todos os nossos que nos acompanham no Momento Zootecnia. Até o próximo. O segredo das vacas gestantes, como reduzir o descarte involuntário no rebanho. A eficiência reprodutiva é a habilidade de fazer a vaca ficar gestante o mais rápido possível após o período voluntário de espera. Uma reprodução ineficiente reduz a lucratividade, tanto por reduzir a eficiência na produção de leite, como por reduzir o número de novilhas para reposição, além de aumentar os gastos com sêmen, medicamentos e serviços veterinários. A partir da anotação dos dados de detecção de cio, coberturas, diagnósticos de gestação e avaliações ovarianas, conseguimos levantar os índices de eficiência reprodutiva do rebanho, as possíveis causas dos problemas e, o mais importante, detectar os problemas na fase inicial, permitindo que as atitudes corretivas sejam tomadas antes que o problema fique muito sério e irreversível. Os dados reprodutivos devem ser comparados aos estabelecidos nos livros, aos índices regionais, locais, entre fazendas vizinhas, mas principalmente em relação ao histórico do rebanho. Confira alguns dados necessários para o cálculo dos índices reprodutivos. Data do último parto de cada vaca. Data dos partos anteriores das vacas com 2 ou mais lactações. Condição reprodutiva de cada vaca, gestante, vazia, coberta, número de coberturas por vaca e data da primeira cobertura pós-parto e das coberturas mais recentes. Dr. Zopet, professor Guilherme Carvalho, fala sobre essa eficiência reprodutiva nas vacas leiteiras. Ele explica que boa parte dos descartes involuntários na fazenda estão ligados a questões reprodutivas. A competição da qual está inserida a bovinocultura leiteira, ela exige uma adequação muito bem adequada em termos de preço e qualidade. A mão de obra, a questão da terra, o uso da terra, a concorrência com outros países. Esses países, inclusive, eles recebem subsídios do governo, e faz com que o produtor ele sofra bastante em relação a isso. Todos esses elementos determinam que o gerenciamento do processo leiteiro, o uso intensivo da área, a produção de forragem, a própria eficiência reprodutiva, a menor idade ao primeiro parto, a adequação do genótipo animal ao ambiente, tudo isso são pontos cruciais, essenciais para que a produção leiteira ela obtenha sucesso. E a eficiência reprodutiva, ela é apenas um dos fatores importantes nesse sucesso. Ela não é o único fator responsável pelo sucesso do produtor leiteiro. Mas nós vamos dar um enfoque nessa questão. Tá? Por quê? Porque ela influencia desde a concepção, desde o momento em que ocorre a concepção, até o momento do parto. Esse tópico,
ele vai influenciar diretamente no sucesso da criação, né? E o sistema que tiver uma reprodução ineficiente, ele vai ter, por exemplo, um aumento do descarte involuntário, né? Vai ter uma diminuição da longevidade dos animais, vai ter aumento do número de animais sendo repostos, um menor progresso genético, consequentemente, né? Porque você diminui o número de animais para fazer reposição, né? Porque você aumenta o intervalo entre partos, vai ter mais gastos com inseminação, com medicamento, tudo isso vai impactar na sua criação, tá? Vai reduzir a produção leiteira, consequentemente, né? E aí vem também, por a reboque, o prolongamento do período leiteiro. Por isso, minha gente, é essencial que você inicie um controle reprodutivo, um controle zootécnico, para que você otimize, né, a sua produção, tá certo? Existem pesquisas, existem estudos que demonstram que os descartes ocorridos na fazenda chegam a 43%, né? E esses descartes foram involuntários, e metade desses descartes involuntários eles estão relacionados com questões reprodutivas, tá certo? Agora nós vamos falar do monitoramento do plantel. O controle reprodutivo começa com a escrituração zootécnica. E essa escrituração zootécnica, ela é feita individualmente para cada animal, né? De todos os animais do plantel. Essa escrituração, ela é feita de todos os eventos reprodutivos do animal, tá? Hoje em dia, existem muitos programas que auxiliam bastante nessa escrituração zootécnica, né? E essa escrituração, ela vai te permitir fazer com que você divida os animais em castas, né? Fazer com que haja separação das vacas, né? As vacas paridas, as vacas não acasaladas, as acasaladas, as prenhes, as vacas em lactação, as vacas secas. Todas essas questões, elas são fundamentais para você ter um bom controle do seu plantel. Agora a gente vai para as avaliações reprodutivas. As avaliações reprodutivas, elas são de fundamental importância, pois permitem selecionar os animais mais aptos à reprodução. Os machos, eles são de fundamental importância nessas avaliações reprodutivas, pois eles são responsáveis por metade das características e das características produtivas que vão ser repassadas para os futuros animais. Então, a avaliação desse animal, do espermatozoide, das características espermatogênicas desse animal é de fundamental importância. O material genético que vai ser repassado para a descendência é muito importante. Então, um técnico que saiba do que está sendo feito você precisa contratar um técnico que saiba o que ele está fazendo, né, para que você não incorra em erros. Caso seja identificado alguma coisa, é necessário ser feito o exame andrológico, né? E aí tem que chamar um veterinário para fazer o exame andrológico, né? Que é uma outra coisa, né? Uma outra questão, diferentemente da avaliação do sêmen, né? Diferentemente, uma coisa é a avaliação do sêmen, outra coisa é o exame andrológico, são duas coisas separadas. A avaliação andrológica é feita exclusivamente por um veterinário, e aí sim separa o touro, porque esse touro não pode ser utilizado para reprodução, tá certo? Com relação às vacas, tem que ser feita a identificação de vacas vazias e vacas cheias. E na identificação de vacas vazias e vacas cheias,
Caso seja identificada numa vaca vazia algum problema, chama-se o veterinário para fazer o exame ginecológico e essa vaca, sendo identificado algum problema, essa vaca ela é separada do plantel para que não entre na reprodução, pois vai interferir na ovulação. Pecuária leiteira, como as vacinas e o score corporal impactam a prenhez das vacas. Quando pensamos na eficiência de uma fazenda leiteira, automaticamente nos lembramos de ações rotineiras realizadas nos setores de reprodução, nutrição, sanidade e outros, que em conjunto impactam diretamente no resultado da propriedade. Ao observar e analisar os números das fazendas eficientes, ou seja, daquelas que produzem com boa margem de crescimento e retorno da atividade, nós podemos constatar grande assertividade nestas ações que refletem na eficiência geral do negócio. No entanto, para chegar a um nível considerável de eficiência, é necessário percorrer constantemente caminhos contendo uma série de variáveis que interferem no resultado. Entender o sistema como um todo, realizar o diagnóstico da propriedade para identificar os principais problemas e colocar em prática propostas de melhoria, tende a ser um excelente recurso para clarear estes caminhos e amenizar as variáveis. Dentre os setores que compõem uma fazenda leiteira, talvez a reprodução seja o de maior expressividade em termos gerais, quando analisamos o impacto no sistema de produção como um todo, seja ele curto, médio ou de longo prazo. Entretanto, isso não significa que a reprodução caminhe sozinha. Ela é altamente dependente dos outros setores e áreas como nutrição, sanidade, recria, genética, produção de comida, mão de obra, dentre outros. São 3 as possibilidades de problemas reprodutivos em vacas leiteiras. Taxa de serviço. As vacas não estão sendo servidas, ou seja, inseminadas ou cobertas. Taxa de concepção. As vacas não estão ficando gestantes. E perda de prenhez. As vacas não estão mantendo a gestação. Dr. Zoopet fala da importância de manter o protocolo sanitário do rebanho, avaliação corporal e manter as vacinas em dia. Segundo ele, a saúde do rebanho é de fundamental importância, pois caso seja identificado algum tipo de doença, o animal deve ser separado do plantel. Manter o protocolo sanitário do rebanho é crucial. Fazer a vacinação efetiva e os controles de doença, tais como leptospirose, rinotraqueite, infecciosa bovina, a diarreia bovina, né? A brucelose. Essas doenças devem realizar os exames anuais, pois são doenças que podem ocasionar aborto, né? Então, você tem que manter isso sempre em dia para que você não venha ter prejuízos desnecessários, porque são coisas simples de serem feitas. A avaliação corporal, inclusive nós já tivemos um episódio que nós falamos disso. Essa estimação da condição corporal, ela é de fundamental importância e muito fácil de ser feita. Ela tem que ser feita em alguns momentos especiais. E no primeiro momento, ela tem que ser feita no parto, porque vacas que são muito obesas, elas podem ter problemas no parto, assim como vacas muito magras. Na lactação, no pico da lactação, ela tem que ser feita essa avaliação, e também na secagem, né? Além disso, o período de recuperação da vaca é maior também, que ocorre o atraso significativo para o aparecimento do primeiro cio pós-parto. E como é que se faz isso? Retomando um episódio passado que nós fizemos. Isso é feito através de um score, que é uma tabela, e visualmente você avalia do score corporal 1, que é magra, até o score corporal 5, que é obesa, tá? Nós já falamos isso do score corporal em episódios passados, tá? Fatores que contribuem para o sucesso reprodutivo. Fenômenos reprodutivos de interesse na fisiologia da vaca
é a manifestação do estro, do cio. E diversos fatores podem comprometer a eficiência reprodutiva, tais como protocolo de inseminação não bem feito, isso pode comprometer. O ambiente uterino, não houve uma recuperação bem feita pós-parto, tá? A condição corporal, acabei de falar. Doenças, o ingrediente da dieta, uma dieta mal elaborada, né? O próprio touro, não foi feita uma avaliação do sêmen do touro bem feita. Deixou passar um touro e aí logo após essa avaliação não foi feito o exame andrológico, né? Então são fatores que têm que ser avaliados e observados com muita atenção. Manejo alimentar, outro item de fundamental importância. Prover os animais com uma nutrição adequada. Uma coisa é alimentar, outra coisa é nutrir. A atividade cíclica ovariana, ela é muito ligada ao manejo alimentar, ao balanço energético positivo. Então, manter os animais bem nutridos. O manejo ambiental, alguns aspectos como áreas sombreadas, bebedouros de qualidade, né, abrigos, contribuem efetivamente para que não ocorra estresse térmicos. Né? Animais sobre efeitos de ambientes estressantes, ambientes estressantes socialmente, eles vão com certeza diminuir a manifestação do cio, né, do comportamento estral e, consequentemente, reduzir a ovulação. Né? Fertilização e perda da prenhez. As perdas de gestação e de fertilização podem até atingir 60% do plantel, né? E as taxas de fertilização são altas em bovino, perto de 90%. Por isso que é muito importante você ficar atento para que não venham a ocorrer essas perdas, tá? Índice de fundamental importância na bovinocultura. A idade, a puberdade e a idade ao primeiro parto. A idade à puberdade, ela é caracterizada pela ovulação fértil da fêmea. Possui importância econômica, tá? Pois ela apresenta potencial para se reproduzir. Essa é a caracterizada a idade chamada a idade ao primeiro parto, tá? A idade à puberdade pode ser influenciada por vários fatores. Um dos fatores mais importantes é a raça, né? A raça, ela é ela influencia demais, né? Sabemos disso. O manejo é um outro fator fundamental. A alimentação na fase de crescimento também influencia bastante na idade à puberdade, tá? E sabemos que raças zebuínas atingem a puberdade um pouco mais tardiamente do que as raças taurinas, né? De 4 a 6 meses mais tardiamente que as raças taurinas. Então, raças especializadas é importante que para a produção leiteira, pois possibilita que novilhas entrem em reprodução ao redor dos 15 meses de idade, proporcionando o primeiro parto aos 24 meses de idade. Intervalo entre parto. Intervalo entre parto é o período entre 2 partos consecutivos. Pode medir a influência, a eficiência reprodutiva individual e do rebanho total, né? Isso indica a máxima produção leiteira por dia, né, de vida da vaca, e ela deve parir em intervalos regulares de 12 a 14 meses, né? Intervalos mais longos causam comprometimento econômico, né, à sua produção, né? Atrasar o intervalo entre parto, né, vai causar com que demore a produção de um novo bezerro, né, e demore uma nova lactação. Isso vai influenciar na sua
o atraso de uma geração, o prolongamento do intervalo entre gerações, consequentemente, vai dificultar a sua melhoria genética do seu plantel. Uma boa eficiência reprodutiva, seja pelo acasalamento ou pela inseminação artificial, permite maior vida útil dos animais e mais nascimentos de bezerros. A idade para se atingir o peso ideal vai depender do nível de manejo, da alimentação e dos cuidados sanitários. Os cuidados do pós-parto da vaca também são indispensáveis para que o animal fique prenhe o mais rápido possível e, com isso, tenha um melhor aproveitamento da sua vida reprodutiva. Desde o ano 1950, tem-se notado um crescente aumento na produção leiteira, reflexo da melhor eficiência da atual vaca produtora de leite. Este animal é altamente especializado e vem sendo selecionado há décadas com o intuito de alcançar maior produção diária e produção por lactação possível. Bem-estar animal, nutrição adequada e cuidados com a saúde são fatores que interferem nos resultados reprodutivos do rebanho leiteiro, consequentemente, impactam na produção de leite e nos lucros do produtor rural. O Dr. Zoopet explica como funciona o período voluntário de espera, que é compreendido entre o parto e o momento pré-determinado para os animais retornarem à produção, que deve estar situado entre 45 e 50 dias. Minha gente, é o momento em que a inseminação ou a monta pós-parto e pode ser comprometida por algumas razões, tais como uma observação mal feita do cio, uma pessoa mal treinada, um balanço energético negativo, uma ração mal elaborada, uma retenção de placenta, né? No parto não foi eliminada completamente a placenta, uma endometrite, né? Uma inflamação do endométrio, né? E um anestro, né? Deu um problema e faltou, o cio não compareceu, né? Período de serviço. Muita gente escuta esse termo, período de serviço, e não entende o que vem a ser o período de serviço. Período de serviço é o tempo decorrido entre o parto e a concepção, né? O momento que houve o encontro do óvulo com o espermatozoide, tá? Esse intervalo é ideal, né, que seja o menor possível, né? A detecção do estro deverá ter início por volta de 30 dias após o parto, tá? A detecção do estro poderá ser dificultada por várias razões. O treinamento do pessoal que está a campo, ele é fundamental para que seja identificado o estro pós-parto. Isso é uma das razões que pode causar dificuldade pós-parto, detecção do estro pós-parto, tá? Estresse térmico é uma outra razão. Incidências de afecção no casco também pode causar dificuldade de estro pós-parto, tá? Fatores que podem prolongar o período de serviço. Uma alta produção leiteira, isso vai também influenciar. Partos prematuros ou distóxicos, né? Retenção de placenta, endometrites, né? Deficiência na detecção do estro, como eu já falei, e procedimentos de inseminação mal feito, ok? Um anestro pós-parto prolongado, né? Má nutrição, novamente, e manejo ambiental deficiente. O ideal é que o intervalo médio entre o parto, né, que ocorra, né, normalmente entre parto e a concepção é de 85 a 115 dias,
né? A gente sabe que isso é o que está acontecendo, e quanto mais cedo ocorrer, maior será o número de crias e maior será a produção leiteira por dia de intervalo entre partos durante a vida produtiva do seu animal, tá certo? Taxa de prenhez, eu não vou falar fórmulas, eu vou falar apenas como é que se calcula. A taxa de prenhez, ela é obtida pela divisão entre o número de animais prenhes e o número de animais que foram expostos à reprodução em um determinado período, ok? Número de serviços por concepção. Este índice ele é obtido pela divisão de número de animais acasalados pelo número de animais que conceberam. Taxa de concepção. A taxa de concepção ela é obtida pela divisão do número de vacas que conceberam, ou seja, prenhes, pelo número total de inseminações realizadas em um determinado período. Como se calcula a taxa de serviço? A taxa de serviço ela é obtida pelo número de vacas servidas, ou seja, que apresentaram estro e foram inseminadas, dividido pelo número total de vacas submetidas à reprodução também em um determinado período, tá? Bom, minha gente, vamos ficando por aqui. As conclusões que nós podemos tirar é que a eficiência reprodutiva ela é uma ferramenta fundamental para o sucesso da sua criação. Você acompanhar o macho, as fêmeas do seu plantel, vai intensificar o seu sistema produtivo, caracterizar uma elevada, que hoje cada vez mais caracterizado por elevadas lotações, alto nível de produção, condições estressantes dos seus animais, né? Eles tendem, lógico, a diminuir a sua produção. Então, dessa forma, exige cada vez mais os controles zootécnicos, exige melhores ambientes. Então, desta forma, não tem como você trabalhar tendo tudo na cabeça. Você precisa ter esses controles de controle de eficiência reprodutiva e controle zootécnico. Bem, minha gente, vamos ficando por aqui e até um próximo Momento Zootecnia. Eu, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zoopet, estou à sua disposição. Nos siga lá no nosso Instagram, @Dr. Zoopet, no nosso Facebook, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zoopet. E para você acompanhar conteúdos como este e também de mercado e tantos outros que interessam a você, produtor rural, você precisa estar inscrito em nossos 4 canais no YouTube. É o Paracatu Rural, Paracatu Rural Mercado Agro, Paracatu Rural Escola do Campo e Paracatu Rural Cortes. Siga, inscreva-se, clica no sininho para receber notificações, os vídeos, deixe o seu joinha, seu comentário, compartilhe com os amigos, salve o vídeo. Muito obrigado! Você já se perguntou se realmente perdoou alguém ou se apenas esqueceu o que aconteceu? Muita gente trava, esperando o esquecimento chegar, mas perdoar não é esquecer. Até Deus diz na Bíblia que não esquece as nossas ações, mas Ele escolhe não trazê-las mais à tona. Perdão é decisão, confiança é construção. O perdão liberta o seu coração hoje, mas a confiança precisa de tempo e paciência para ser restaurada. Não carregue o fardo da mágoa, esperando a memória apagar. Liberar o perdão é o que te faz livre. Ore e peça a Deus que te ajude a liberar perdão e escolher ser livre de todo sofrimento. Leia a Bíblia. Deus te abençoe.